Olá! Hoje, em nosso canal Sabedoria para Viver, daremos continuidade no tema perdão. Perdoar, eu perdoo, mas eu quero trazer aqui um texto sagrado, escrito pelo apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, capítulo de número 2, versos 13 e 14, que diz: Ele, Deus, nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida. Tem uma máxima popular que diz assim: perdoar eu perdoo, mas esquecer completamente, jamais. Aliás, esta parece ser a frase mais pronunciada quando o assunto é perdão. Quando a ofensa é grave, até perdoamos, mas seremos importunados por um bom tempo com a lembrança daquilo que aconteceu. Algumas pessoas procuram conviver bem com a pessoa perdoada, mas carregam o acontecimento pelo resto de suas vidas. Agora, não pense que com Deus é assim. Não. Uma das grandes promessas de Deus sobre os nossos pecados é a de que Ele jamais se lembraria deles. Está lá em Jeremias, capítulo 31, verso 34. E para que tivéssemos uma vaga ideia do quão distante os nossos pecados perdoados estariam de Deus, a sua palavra lá em Miqueias, capítulo 7, verso 19, diz que ele os lançaria nas profundezas dos mares. Enfim, assim é que a Bíblia define o perdão de Deus. Eu estive pesquisando e descobri aqui pela internet que a maior profundidade do mar conhecida é a de 13 mil metros, ou seja, 13 quilômetros de profundidade. Imagina, o Monte Everest não caberia nessa fossa. Impressionante, não é mesmo? Faltaria ainda mais 2.600 metros, 2 quilômetros, mais de 2,5 quilômetros. Ele ficaria ainda submerso, e olha que o Monte Everest tem 8.800 metros de altura. Impressionante, não é mesmo? Assim é que a Bíblia define o perdão de Deus. Vou lançar no mar do esquecimento. Colossenses capítulo 2, verso de número 14 diz: Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida. Isso é maravilhoso. Quando Deus fala de perdão, Ele declara que estamos limpos, puros, e que na memória dele não há nenhuma ofensa registrada, por mais grave que tenha sido o nosso pecado. Através do perdão, Deus como que assume as consequências dos nossos pecados, paga e apaga o nosso erro. Podemos conviver com amarguras ou com amargas lembranças, porém, não haverá meios do nosso pecado incomodar a Deus, uma vez que Ele já nos perdoou. Eu quero trazer aqui uma ilustração fantástica de uma história que eu encontrei no ano de 1829, um homem chamado George Wilson, um homem que era da Filadélfia, lá nos Estados Unidos. Ele foi julgado pelos crimes de homicídio e roubo de malas postais lá dos Estados Unidos. E quando foi constatada a culpa, ele foi condenado à forca. Seus amigos recorreram ao presidente americano, que tem o poder de perdoar um condenado à morte, e obtiveram dele o perdão, né? O presidente Jackson, eles conseguiram o perdão, então, para aquele homem. Porém, olha que fato interessante, George Wilson
recusou o perdão presidencial. Criou-se, então, um grande impasse. O que fazer quando alguém que é condenado à morte recusa o perdão? O presidente hesitou. Como poderia mandar enforcar alguém que já foi perdoado? Assim, o presidente ordenou ao Supremo Tribunal americano que resolvesse a questão e olha o que um juiz respondeu. Ele diz assim: um perdão é um documento cuja validade depende de ser aceito pela entidade a qual diz respeito. Pode-se compreender que quem tenha sido sentenciado à morte se recuse a receber o perdão. Porém, se recusar, já não é perdão. Importa, pois, que ele seja enforcado. E assim, ele foi executado, apesar de seu perdão estar sobre a mesa do governador. O condenado aqui da história, mesmo tendo sido perdoado, escolheu a morte. Deixa eu falar algo para você. Cristo já veio e trouxe tudo o que precisamos para não sofrermos a condenação do pecado. Ele já nos livrou da morte e da condenação eterna. Portanto, que você viva com sabedoria. Não tenha medo. Não fuja de Deus. Não tente ocultar o seu pecado. Não se envergonhe. Conte, declare, confesse e peça o perdão a Ele. Deus perdoa de uma vez por todas. Lembre-se que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Portanto, para com aquela história. Perdoar eu perdoo, mas nada. Mas nada. Tome uma atitude. Libere o perdão e seja livre. Receba o perdão e seja livre. Ah, mas eu não consigo esquecer. Perdão não tem nada a ver com esquecimento. Para nós, não. Para Deus, sim. Para nós, não. Para nós, perdão é você se lembrar do fato, mas aquele fato não promover mais dor dentro de você. Você é livre. Que Deus te abençoe e que você viva com sabedoria.